Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbu Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. No vídeo de hoje nós vamos falar de Muricy, nesse papo aí do investidor. Vamos falar de Grupo City, vamos falar de Naruel Bustos, vamos falar de pré-jogo, vamos falar de Juliano Galuppi e muito mais. Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, vou pedir para você para se inscrever aí no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeo novo todos os dias, todas as notícias atualizadas do São Paulo, resenhas e muito mais. Também vou pedir para você para deixar o seu like, deixa o seu like aí, porque ele é muito importante para o nosso crescimento constante aqui na plataforma do YouTube. E lembrando para vocês a promoção do meu site, se você quer garantir a sua camisa de time, ou seja essa aqui do São Paulo ou de qualquer outra equipe, o link do meu site está aí na descrição com desconto especial de classificação somente até hoje, nesse domingo, você garantindo o seu manto do São Paulo Uniforme 1, Uniforme 2, com todos os patrocínios, sem todos os patrocínios, tá na promoção de personalização grátis, né? De R$ 144,90 por R$ 129,90. E a camisa com todos os patrocínios de R$ 179,90 por R$ 149,90. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Já vai lá, já garante o seu manto, vem com a gente. Vem ter o manto lá da Tarkin Imports, beleza? Então vamos lá começar aqui falando, galera, simplesmente do jogo entre São Paulo e Palmeiras. Ainda tem discussão, ainda tem polêmica, ainda tem chororô, eu diria. Por que eu falo chororô, né, galera? Porque quando prejudicam o São Paulo, a galera não tem essa comoção toda que tá tendo aí a torcida do Palmeiras por esse último jogo, por essa desclassificação dos caras ali no Allianz Parque. E o fato, se eu fosse eles, e que se fosse aqui o torcedor São Paulino, nós estaremos cobrando muito mais do cara que errou o pênalti no momento decisivo, ali na hora de finalizar o adversário. Se fosse o Reinaldo ali e ele tivesse errado o pênalti, certamente a cobrança seria em cima dele. E ainda mais se ele tivesse errado um pênalti ali e outro na decisão por pênalti, por causa do Veiga. Então assim, a incompetência do Palmeiras não pode sobrar para o São Paulo, não pode virar sorte para o São Paulo simplesmente e ignorar o mérito que o São Paulo teve nessa classificação. Mas vamos aos fatos aqui para ver se tem algum motivo do Palmeiras chorar. O lance do Caleri não tem impedimento e é um pênalti claro, como eu já falei para vocês. Ele é calçado por baixo e é puxado por cima, um pênalti claro, óbvio. Mas aí a torcida do Palmeiras, quando acontece o pênalti, chora o pênalti, fala que não houve, que não era o suficiente para derrubar o Caleri, e aí beleza. Só que aí depois fica muito claro, passando várias e várias vezes replay, que teve o pênalti mesmo. E aí depois o que é que vira o chororô? Teve impedimento do Caleri. Nenhuma imagem até agora mostra a bola saindo exatamente no momento que sai do pé do jogador de São Paulo e o Caleri impedido, muito menos do ângulo correto. E aí o que é que a galera faz? Força isso como se o gol do Caleri tivesse um impedimento e que o Palmeiras tivesse sido prejudicado. E aí é óbvio que não houve. Só que o áudio do VAR deu argumento para os caras. Porque os caras querem isso, galera. Ainda bem que a gente não vai cruzar os caras em competição internacional. Porque se fosse, com certeza poderia ser compensado, entre aspas, por essa pressão que eles estão fazendo. Porque assim, isso não vai resolver nada, tá? O áudio do VAR, ele deixa muito claro que o VAR não chegou se tinha esse impedimento ou não. Não teve impedimento, como eu falei para vocês. Nenhuma imagem que a galera do chororô aí do Twitter do Palmeiras mostra tem esse impedimento que eles estão falando. Mas eles cobram esse impedimento. Antes de tudo começar, você tem que traçar a linha do impedimento, só por protocolo. Só para deixar tudo muito claro que foi tudo feito. E o VAR não fez isso. Essa é a reclamação da torcida do Palmeiras. E aí eles já colocam como: ah, nós somos prejudicados mesmo, os caras não traçaram a linha do VAR. Não foram prejudicados, não houve impedimento. Houve desleixo do VAR e por isso a reclamação, infelizmente, dos caras faz algum sentido ali. Mas
isso não é suficiente para acabar um jogo, para voltar um jogo desse. Inclusive, se acontecer, chegasse a esse absurdo, eu, como São Paulo, não jogaria essa partida, porque é um absurdo, cara. Já erraram o VAR contra a gente 1 milhão de vezes, nenhuma partida voltou para se disputar novamente. Então, assim, é um apequenamento aí do Palmeiras querer algo do tipo, mas, repito, acredito que não vai acontecer nada do tipo, apenas uma pressão do Palmeiras para casos futuros ou para competições como a Libertadores, para que não aconteça nada do tipo. Na minha impressão, é só isso que aconteceu. Falando do pré-jogo, tá? Hoje o São Paulo enfrenta o Fluminense, certo? E o São Paulo precisa vencer o Fluminense dentro de casa. O Fluminense vem numa fase excelente. Tá jogando muito o Ganso, que hoje vocês vão poder ver de dentro do campo, se ele não tiver nenhum problema para jogar. Vocês também vão poder ver Germancano, para quem for lá no Morumbi ver essa partida. O Fluminense do Diniz realmente está jogando uma bola boa. Parece aquele momento do São Paulo da temporada do Diniz, que o time tava voando, certo? Então, assim, se fosse para escolher um momento para enfrentar o time do Fernando Diniz, esse é um dos piores momentos do campeonato. A mínima sorte que o São Paulo tem é que alguns jogadores estão recuperados. Por exemplo, o Nicão está recuperado e disponível para essa partida. Eu, Barbudo Tricolor, daria a oportunidade dele jogar com a equipe titular. Tivemos uma volta do Colorado aos treinamentos com a equipe. Logo ele é outro jogador que vai reforçar a equipe do Rogério Ceni. Notícia boa. Notícia ruim: Miranda vai desfalcar o São Paulo nessa partida por dores aí. E eu falei para vocês, Miranda é um risco que o São Paulo tem de desfalque, porque ele teve dores na panturrilha depois do jogo contra o Palmeiras. Ele já tinha jogado muito ali contra o Atlético Mineiro, colocando o Hulk no bolso, e ele poderia estar lesionado. Ele sentiu dores, vai ficar fora da partida, mas pelo menos até o momento ninguém confirmou uma lesão no Miranda, deixando o São Paulo desfalcado ainda mais nesse decorrer aí do campeonato, né? Nesse decorrer da temporada aí do São Paulo. Na minha opinião, o jogo hoje no Morumbi, com a torcida lotando, a torcida praticamente, mais de 43 mil pessoas deverão estar hoje lá no Morumbi acompanhando o São Paulo contra o Fluminense. Então, assim, pela qualidade e confiança que o time vem colocando nas últimas partidas, muita vergonha na cara jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, muita vergonha na cara jogando fora de casa contra o Palmeiras, depois de ter tomado os 2 gols, eu acredito que hoje dá sim para vencer esse Fluminense, mas tem que ter cuidado, porque, como eu falei, o time do Diniz está voando e tem qualidade, tá? Germancano, ali o Natan, ali o Ganso, tem qualidade esse time do Fernando Diniz para, se o São Paulo vacilar, o São Paulo ser punido. Então, muita atenção nesse jogo de hoje. Rogério Ceni, que também elogiou o técnico Fernando Diniz na coletiva pós-jogo contra o Palmeiras, falou que é um excelente treinador. Eu não acho o Diniz um excelente treinador. Ele tem um estilo de jogo que, se comprado pela equipe, durante um tempo ele funciona. Por quê? Ninguém tá preocupado com o Fluminense do Fernando Diniz, né, rapaziada? Ou você acha que hoje, se joga o Atlético contra o Fluminense, o Atlético vai estar preocupado em parar o jogo do Fernando Diniz? Não. Palmeiras? Também não. Flamengo? Também não. Ninguém vai estar interessado em parar esse time do Fluminense. Eles vão atacar o time do Fluminense. Em algum momento, talvez, eles vão se tocar que aquilo vai ser o que o Fernando Diniz quer. Só que, se o Fluminense começa a chegar ali entre os 3 primeiros, começa a avançar muito nas fases ali de Copa do Brasil, aí eles passam a ser o foco. Aí eles passam a ser tratados com seriedade, e aí que o time do Fernando Diniz desanda completamente, certo? Falando agora que a respeito de Juliano Galopo, teve aí a informação de que ele não jogava, se teve a informação de que ele não jogaria essa última partida pelo Banfield, para depois ser anunciado pelo São Paulo. Fato é, ele foi relacionado, diferente do que estão falando, ele foi relacionado. Ele talvez não jogue por causa da negociação do São Paulo, já que ele já está fechado, ele não vai mais jogar pelo Banfield, mas ele vai para o jogo e teria aí a despedida dele
da equipe dele, do Banfield. Lembrando para vocês um fato interessante que eu levei lá nas outras redes sociais, inclusive me siga, tá? @umbarbotricolor nas outras redes sociais. Eu levei uma foto para vocês do Juliano Galopo treinando com o Hernan Crespo. Treinando com o Hernan Crespo no Banfield. Se você não sabe, o Crespo foi treinador do Banfield antes de ser treinador do Defensa e Justiça e ganhar ali a Copa Sul-Americana. Ele treinou o Juliano Galopo, que está com praticamente tudo certo e tudo assinado. Só falta tudo assinado aí para ele ser anunciado como novo reforço. Apenas detalhes burocráticos e questão de tempo aí para ele reforçar o nosso tricolor. E vamos falar aqui de Naruel Bustos. Informação importante para vocês: Grupo City, Muricy, falando de SAF e tudo mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like. Deixe o seu like aí porque ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Não leva nem 2 segundos e você me ajuda demais. Vamos começar falando aqui a respeito do Naruel Bustos. O São Paulo não desistiu e o São Paulo está querendo fazer uma oferta de 50% dos direitos do jogador. Isso com a ajuda também do investidor, certo? O investidor colocar o dinheiro aí para essa contratação que é de um jogador jovem com passagem por seleção e mais na frente, com a valorização dele jogando bem no São Paulo, ele tem a porcentagem dele de uma venda futura. E por que isso é interessante? Já vamos falar aqui de Muricy, SAF e Grupo City, mas ele pertence ao Grupo City. O Naruel Bustos, o único problema aqui é que ele também é alvo do Internacional, que é o Benedetto, que perdeu outro pênalti ontem. Já tinha perdido 2 contra o Corinthians, perdeu mais um pênalti ontem. O cara tá numa fase terrível, ainda bem que veio o Caleri e não o Benedetto. O Inter quer o Benedetto e quer o Naruel Bustos. Inclusive, para deixar vocês por dentro também, o jogador, ele não é ponta. Eu já falei isso para vocês, ele não é ponta, tá? Mas a galera insiste em achar que ele é ponta porque ele é muito rápido, realmente ágil, 1 contra 1 ali dele é muito bom, mas ele não é ponta. É tanto que aí os principais portais do Internacional notificam o interesse pelo Naruel Bustos como centroavante, cara. Centroavante. Ele pode jogar ali como segundo atacante, pode jogar como meia atacante, pode jogar pelo lado do campo se for necessário. Não é a posição que ele gosta mais de jogar, mas se você colocar ele ali, vai ser melhor que todos os pontas e mais rápido que todos os pontas que o São Paulo tem. Mas atentos à expectativa, ele não é o ponta-ponta, certo? Ele se encaixaria mais nessa posição de reserva do Caleri, por mais que eu também não acho que ele é um centroavante, como falei aqui os portais do Inter relataram. Não acho ele um centroavante. Centroavante para mim é Caleri. Ele pode ser um atacante, um segundo atacante, mas centroavante é outra coisa. E vamos falar de Grupo City, beleza? Deixar vocês por dentro de tudo, porque muita gente veio atrás de mim me perguntar a respeito. Barbudo, São Paulo vendeu a base para o Manchester City. Barbudo, o Manchester City é um investidor. Vamos lá, galera, vamos lá, calma. Primeiro vamos pelo Muricy. Saiu uma declaração do Muricy em entrevista exclusiva à TNT Sports de que o São Paulo tem um investidor muito avançado. Falta apenas formalizações ali para que esse investidor coloque dinheiro no São Paulo, para que ele contrate alguns reforços para o São Paulo e tenha parcela na venda desses reforços. Ele quer jogadores bons e jovens de qualidade com potencial de revenda. Exatamente o que a gente sempre fala aqui para vocês. O São Paulo vai resolver alguma coisa montando um time ruim, de jogador velho, de salário alto? Não. Já falei para vocês o caso do Marcos Guilherme. O próprio Muricy foi muito incoerente nisso. Ele falou que o São Paulo busca jogadores jovens de boa oportunidade para que se reestruture financeiramente, que não quer jogador velho ou jogador caro. E aí eu te pergunto, Marcos Guilherme se encaixa nisso? É jogador bom? Não é jogador bom. É jogador jovem? Não é jogador jovem. É barato? Não é barato. Galera, pense aí que o Marcos Guilherme vai custar 100 mil reais por mês. Já falei para vocês que não vai. Acredita que ele vai custar 100 mil reais por mês? Quem quer? Ele não vai custar isso. Ele vai custar próximo dos 250 mil reais por mês, certo? Ele assinou gratuitamente com o São Paulo por ter rescindido o seu contrato. E ele vai ter uma meta muito fácil de ser atingida de jogos, de minutos.
E aí, ele atingindo essa meta, renova automaticamente por mais um ano com um aumento salarial para próximo dos 400 mil reais por mês. A gente reclamava do Vitor Bueno, do São Paulo, quando jogava aqui, do salário dele. Marcos Guilherme vai ganhar próximo. E aí vem o Muricy com esse papinho que não engana ninguém, certo? E aí o que acontece? Ele falou também que o São Paulo não vai depender desse investidor, assim como o Fluminense dependia ali da Unimed, por exemplo. Vai ser diferente do que isso aí. Esse cara também não vai ser um dono do São Paulo, certo? São Paulo não está cedendo direitos do clube ou porcentagem de jogadores à base para isso. Ele apenas vai investir e tem uma porcentagem daqueles jogadores que ele investiu. E aí, por exemplo, hoje um investimento de 30 milhões de reais, o São Paulo fala que não tem como fazer. Ele faria pelo São Paulo, o São Paulo não bota um dinheiro próprio e tem o jogador ali sem sentir no bolso a transferência daquela grande transferência daquele grande jogador, certo? Tem um risco para o São Paulo nisso? Não tem um risco para o São Paulo nisso, porque uma vez que você é investidor e você escolhe investir, se der ruim, você assumiu o risco. Se ele investe 30 milhões em um jogador e o jogador não deu certo, ele assumiu o risco, beleza? O São Paulo não tem culpa disso, ninguém está obrigando ele a fazer isso, mas tem alguns investidores interessados, como o Muricy falou, e apenas falta a formalização, tudo oficial para que isso se torne real no São Paulo. E eu gostaria de deixar isso muito claro porque a gente noticiou isso faz tempo, galera. Faz tempo, sério mesmo. E eu fico triste quando a galera vê uma notícia saindo daqui. A gente trabalha com seriedade, a gente tem ligação com o clube. O presidente segue a gente, inclusive, lá no Insta. E a gente sempre checa as informações que a gente traz aqui para vocês. E eu fico muito triste quando a gente traz uma notícia e a galera fica repetindo: ah, é fake, sem saber de nada, mano, só por falar besteira. Porque virou moda agora, não só da torcida do São Paulo, tenho reparado nisso. Eu também trabalho levando informações aí de outros clubes agora, eu falo dos clubes em geral, e eu noto que não é algo só da torcida do São Paulo, outras torcidas também. Se a pessoa que tá vendo a informação não tem noção do que se passa ali pelo clube, não tem nenhuma pessoa de dentro do clube para checar essa informação, ele vê algo fora da casinha ali, ele já acha que é mentira. Não é. Eu sempre trabalho aqui para trazer a informação, checar a informação certinha aqui para vocês. E eu falei desse investidor lá no começo do ano e falei com certeza, São Paulo vai ter um investidor. E a galera ficou brava, e a galera ficou falando besteira, tá aí. Saiu agora da boca simplesmente do Muricy Ramalho. Agora vocês acreditam ou não? Ou tem que desenhar? Tem que desenhar? Então pronto, agora aguarda aí que vai ter o tal do investidor, como eu falei para vocês. Agora vamos pro papo do Grupo City, certo? Porque isso sim não procede, pelo menos foi o que o presidente Júlio Casares nos falou. Grupo City, saiu a notícia do IG, certo? Um perfil aí de um jornalista verificado no Twitter soltou que o São Paulo agora teria um investidor e que esse investidor seria o Grupo City, e que o Grupo City, em troca disso, teria comprado a base do São Paulo, certo? Agora a base do São Paulo é do Grupo City. Primeiro que vamos lá, galera, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Imagina o São Paulo ceder a base do que é o São Paulo de todos os tempos para o Grupo City. Isso é um absurdo, começa por aí. Segundo, esse cara, ele é confiável? Essa fonte? Mano, ele leva notícias também do Corinthians. Em relação ao Corinthians, ele realmente é um jornalista confiável. Ele leva notícias verídicas. Ele leva notícias boas realmente do time do Corinthians, que é o nosso rival. Ele não leva notícias do São Paulo, certo? Então não dá para cobrar de um cara desse que realmente ele tenha profundidade nesse assunto. Já vi inclusive ele tentando zoar o São Paulo em alguns momentos, beleza? Mas essa informação não procede. O São Paulo não vendeu a base para o Grupo City. O que acontece é que ele bota uma chamada muito absurda que tende a galera a achar isso, porque hoje a galera tem esse hábito também. A galera vê uma thumbnail aqui do YouTube, vê um título, mano, já tira conclusões. Isso é coisa de gente burra, tá, rapaziada? Isso é coisa de gente burra, pelo amor de Deus.
Quando você vê uma matéria, abre a matéria, lê a matéria. Quando você vê uma thumbnail, quando você vê um vídeo do YouTube que chama a atenção, abre o vídeo, vê o que aquela pessoa falou. Por quê? Por que eu falo isso, tá? Isso não é porque eu quero simplesmente que vocês vejam a notícia antes de comentar, por mais que seja o melhor. Ninguém pode sair comentando besteira só por causa de uma imagem, só por causa de um título, ok? Mas por que as pessoas que criam esse conteúdo fazem isso? Porque as plataformas entregam mais. O que importa não é o que está ali no conteúdo, o que importa não é o que a pessoa posta. O que importa é a repercussão daquilo para a plataforma. Então o algoritmo entende que quando é feito dessa forma, é mais entregue. Isso vale aqui para o YouTube, vale também lá para o Twitter. Abrindo a notícia que ele deu, basicamente era o seguinte: era uma troca de realmente facilidades para o São Paulo com esses jogadores, por exemplo, que pertencem ao Grupo City, caso do Nahuel Ferrarese, caso do Nahuel Busque, que são do interesse do São Paulo. E aí o Manchester City teria o quê em relação à base do São Paulo? Teria uma facilidade que seria a seguinte: o São Paulo vai negociar algum jogador de Cotia com o exterior, como por exemplo foi o caso do Antony, e isso é no interesse do City, por exemplo, tem uma facilidade de uma contratação do Antony. Quando o São Paulo for negociar, vai ter que sempre falar para o Grupo City para ver se eles querem igualar a oferta. Se eles igualarem a oferta, o jogador vai para o Grupo City. E aí, essa seria a notícia real que eu venho trazer aqui para vocês. Só que isso não procede, certo? Até o momento, nós não tivemos a confirmação disso, que é muito diferente daquela primeira notícia do São Paulo ter vendido a base aí para o Manchester City. O que é que tem hoje, galera? A galera aí que gosta de criticar o nosso presidente Júlio Casares, ele tem um excelente relacionamento com o Grupo City. Excelente relacionamento, certo? Isso pode facilitar a negociação com os jogadores que pertencem ao Grupo City e pode vir a ter sim uma parceria semelhante a isso mencionado no futuro. Sinceramente, eu não vejo nenhum problema em, se tiver algum jogador aqui da nossa base com proposta oficializada, se o São Paulo for vender, falar para o Manchester City, ver se eles querem igualar essa proposta, dando prioridade e com isso tendo algumas regalias. Não vejo nenhum problema nisso e não vejo nem isso atrapalhando o São Paulo em questão de quantia de formação e venda de jogadores. E esse foi o vídeo de hoje. Perdão se tiver ficado longo, dei todas as informações aqui mastigadas para vocês, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.